Seguindo aí, pessoal, da parte dos deveres. Os deveres de bombeiro militar emanam de um conjunto de vínculos racionais e morais que ligam o bombeiro militar à pátria, à comunidade e à segurança e compreendem essencialmente. Gente, por mais que eu falei que as partes de leitura eu não ia falar, esse aqui eu deixei para falar um pouquinho, mas também vou falar bem rapidinho, tá? Só uma leitura. Dedicação integral ao serviço do bombeiro militar, salvo as decisões previstas em lei, a fidelidade à pátria e à instituição a que pertence, mesmo com o sacrifício da própria vida, o culto aos símbolos nacionais, a probidade e a lealdade em todas as circunstâncias, a disciplina e o respeito à hierarquia, o rigoroso cumprimento das obrigações das ordens e a obrigação de tratar o subordinado dignamente com urbanidade. Tá, gente? Isso aqui é simples leitura. Quem tiver dúvida pode perguntar para mim lá no AVA que a gente faz isso aí, tá bom? Vamos lá, do comando da subordinação. O oficial é preparado ao longo da carreira para o exercício de funções de comando, de chefia e de direção, tá? Isso fica claro. As partes de execução das ordens, né, são mais determinadas para as praças, né? O subtenente sargentos como elos de ligação entre o oficial e os elementos de execução, que são os cabos e soldados, isso a gente vai ver aqui agora, tá bom? E o oficial ele vai para exercer o comando, chefia, direção, é quem vai emanar as ordens, é aquele que vai definir quais são as ordens, quais são as missões que vão ser feitas, tá? Os subtenentes e sargentos auxiliam e complementam as atividades oficiais, quer no adestramento e no emprego dos meios, quer na instrução, na administração e no comando de pequenas frações de tropa. Então, essas são as missões subtenentes e sargentos. Beleza? E, no exercício das atividades mencionadas neste artigo, no comando de elementos subordinados, os subtenentes e sargentos deverão impor-se pela lealdade, pelo exemplo e pela capacidade profissional e técnica, incumbindo-lhes assegurar a observância minuciosa e ininterrupta das ordens, das regras de serviço e das normas operativas pelas praças que lhes estiverem diretamente subordinadas, e a manutenção da coesão e do moral e das mesmas praças em todas as circunstâncias. Tá bom, gente? Então, isso aí basicamente é um resumo do que está escrito em cima. Tá? Que tem que a observância dos regramentos, dos comandos de ética, né? Tudo tem que ficar observado pelo subtenente sargento quando for exercer esses comandos aí de unidade. Os cabos e soldados são, essencialmente, elementos de execução. Então, como isso fala, preciso cumprir uma missão. Quem vai cumprir essa missão? Em regra, cabos e soldados. É claro, quando não tem, vai indo para cima, né? E aí, infelizmente, hoje a corporação passou por um período bem difícil aí de soldados e cabos, mas hoje com os temporários está um pouco melhor, tá? Mas normalmente é isso aí mesmo. São essencialmente elementos de execução, são os cabos e soldados, tá bom? As praças especiais cabe a rigorosa observância das prescrições dos regulamentos que lhes são pertinentes, exigindo-lhes inteira dedicação ao estudo e ao aprendizado técnico profissional. Por que o artigo 35 fala praças especiais, não só os alunos oficiais, né? Porque mesmo o aspirante, quando ele vai para um GBM, ainda assim, ele está em aprendizado, tá? Ele ainda está se habituando ao grupamento, se habituando à unidade onde ele está, e ele ainda está em constante aprendizado. Tanto que, bem no iniciozinho do aspirantado, eles até nem correm para o socorro sem um oficial do lado. Depois de um certo tempo que eles ainda são assegurados que eles possam correr sozinhos, né? Mas faz parte do aprendizado. Então, segundo o que está no nosso estatuto, praça especial está em constante aprendizado técnico profissional, tá? Sejam os cadetes, né, os alunos oficiais, sejam os aspirantes. Nesse caso aqui, para mim também, como eu falei, né, que eu sou contra a nomenclatura de aluno oficial ser só cadete. Acredito que o aluno oficial também do SHOAI
passa pela mesma situação. Ele também deveria estar em constante aprendizado. Se ele vai tirar um serviço de estágio, por exemplo, os serviços que ele tira durante o curso são de estágio. E o de estágio, o propósito é aprender, né? Ele está aprendendo a ser um oficial que comanda socorro. Aí tem um evento de fogo. Pelo certo, ele deveria não integrar mais uma linha, né, no combate ao fogo lá, e sim ser o auxiliar do comandante de socorro para até eventualmente substituí-lo e aprender, ou observar bem o comandante de socorro para que, quando ele seja oficial, ele faça a mesma coisa. Exatamente o que passa para os cadetes, deveria passar para o aluno oficial do Shuai. Tá? Cabe ao bombeiro militar a responsabilidade integral pelas decisões que tomar, pelas ordens que emitir e pelos atos que praticar. Gente, isso aqui é importante, só para você fracionar tudo isso, tá? Numa outra aula que eu gravei, eu dei até esse exemplo, eu vou tentar trazer esse exemplo de novo, que imagina, vou falar uma situação bem hipotética, totalmente aleatória. O tenente, chefe do aprovisionamento, chega lá para o sargento aprovisionador e fala, olha, precisamos comprar 10 quilos de carne para poder fazer o almoço hoje. Tá? Fala isso. Aí o aprovisionador, sargento, procura ver uma viatura, pega a chave da viatura e entrega para o soldado, que é o motorista de dia, né? Está cumprindo o expediente ou serviço de motorista, e chega para o motorista e fala, fulano, vai lá comprar isso lá no mercado, está aqui o dinheiro, e vai lá comprar. Beleza, faz isso. Então, nós seguimos aqui 3 pessoas nessa cadeia, uma mesma ordem, uma mesma missão, 3 pessoas. Um emitiu a ordem, outro, um elo de ligação, passou para o soldado foi lá cumprir essa ordem. Tá? Aí, supondo que no meio do caminho haja uma colisão. Então, primeiro vai se verificar o seguinte, essa colisão, o soldado teve culpa? Ele que errou na colisão? Errou. Então, ele vai responder dentro da responsabilidade dele, da atribuição dele, de motorista. Aí vai chegar, mas quem mandou ele para a rua? Não, o sargento que deu a chave para ele poder comprar. Beleza, mas o sargento deu a chave para uma pessoa habilitada? Não, o soldado é motorista, sim, habilitado. Beleza. O sargento não cumpriu nada de errado. Certo? E o tenente que mandou comprar, essa ordem é absurda? Existe alguma norma dizendo que não poderia sair do quartel para poder comprar? Não existe. Ele pode fazer isso, é a autonomia dele. O tenente também não tem problema nenhum. Agora, imagina nesse mesmo exemplo, se o sargento aprovisionador resolve entregar essa chave na mão de um soldado que não é habilitado para dirigir uma viatura do quartel. Não, vai lá, ali rapidinho, pertinho. A entrega na mão dele. O soldado vai. Entendeu? O soldado é responsável por ter culpa? É responsável. Mas o sargento também. Porque o sargento não poderia entregar a chave na mão de um bombeiro não habilitado. Certo? Então, ele também vai ter culpa nessa história. Entendeu, gente? Então, todas as decisões que a gente toma, a gente vai ter nós somos responsáveis por ela. É claro, se a gente tomou uma decisão, fez uma coisa, deu tudo certo, ok. Se deu errado, tem que verificar onde que foi o erro. Tá bom? E quem errou nessa situação. Então, é isso que diz o artigo 36. A gente vai responder integralmente pelos nossos atos, vai responder pelas nossas ordens, mas dentro da nossa atribuição. Tá bom? Vamos lá, seguindo. A violação das obrigações e dos deveres de bombeiro militar constituirá crime, contravenção ou transgressão disciplinar, conforme dispuserem a legislação ou regulamento específicas ou próprias. Específicas ou próprias. Gente, só para deixar claro, crime ou contravenção, vou falar aqui com vocês, crime ou contravenção, ele é definido por uma norma anterior, tá? Para uma conduta ser considerada crime, ela tem que ter uma tipificação específica, seja no Código Penal Militar, ou alguma outra norma que caracterize aquela conduta como crime. Tá? O princípio da legalidade tem que estar previsto na lei. Anterioridade tem que estar previsto antes, né? Tem que ser previsto, como está dito. Tem que estar antes na lei. Não adianta alguém cometer um ato hoje, amanhã sai uma lei dizendo que aquele ato é crime. Se não estava previsto quando você cometeu o ato, não é crime.
tá bom? Então, o ato pode constituir crime, sim, pode constituir contravenção penal, sim, conforme dispuser a legislação ou regulamento específico. Agora, no caso de transgressão disciplinar, tem uma pequena diferença, porque a transgressão disciplinar, ela tem até uma forma genérica. No decreto 3767, que trata das transgressões disciplinares, o regulamento disciplinar, se eu não me engano, ele tem lá no seu anexo único as transgressões disciplinares. Pô, salvo me engano, são 120, né, enumerados lá. Mas o próprio decreto 3767 fala que são aquelas previstas no anexo único e outras nas seguintes condições. Aí o professor de vocês de regulamento disciplinar pode falar melhor. Mas não precisa a conduta estar totalmente prevista. A conduta pode estar apenas assim, dessa forma genérica. E aí o julgador, né, a pessoa que for julgar a sua conduta, ela pode entender que está enquadrado e feriu o pundonor, né, bombeiro militar. Então, ele se feriu, ele pode lhe punir com base nessa afirmação. Tá bom? Então é isso. Seguindo. A violação dos preceitos de ética de bombeiro militar será tão mais grave quanto for o grau hierárquico a quem cometer. Então, gente, acho que eu já falei isso um pouquinho antes, né? Se eu sou um soldado, cometo uma infração, um preceito de ética de bombeiro militar, tem a sua gravidade. Agora, um coronel, a gravidade dele é maior proporcionalmente. Tanto que, o dispositivo, né, o parágrafo 1º, fala claramente que será tão mais grave quanto for o grau hierárquico. Ele não fala nem de tempo de serviço, fala mais do grau hierárquico. Então, se eu sou um coronel, a minha infração ética é muito mais grave do que a infração ética cometida por um soldado, tá? E isso proporcionalmente dentro de todos os postos e graduações. A inobservância dos deveres especificados nas leis e regulamentos ou a falta de exação no cumprimento dos mesmos acarreta para o bombeiro militar responsabilidade funcional, pecuniária, disciplinar ou penal, constante de legislação específica. Então, pega aquele exemplo lá que eu dei, né? Descumpriu algum dever especificado na lei ou regulamento, não cumpriu com exatidão e acarretou alguma situação, e o bombeiro militar vai ter a responsabilidade. Existe uma norma que, assim, perante terceiros, né, perante a sociedade, da responsabilidade objetiva do Estado. Então, você imagina que um motorista, ele bata num carro de um particular. O Estado vai ser responsável por pagar o reparo daquele carro do particular, por causa da responsabilidade objetiva do Estado, que a atuação foi do militar, como preposto. Aquele militar representa o Estado. Então, o Estado é obrigado a pagar aquele carro, sem prejuízo de um regresso que o Estado pode fazer com esse bombeiro militar, né, se ele agir com dolo ou culpa. O militar foi culpado, então ele tem que ressarcir os cofres públicos, tá? Tem uns regulamentos específicos que não vêm ao caso aqui, mas é isso. Um dolo ou culpa, ele vai responder. Fez de propósito, ou foi culpado, não observou o dever de cuidado, então ele vai ter que ressarcir os prejuízos financeiros, além da questão também disciplinar, né? Penal, disciplinar, tudo. Beleza? A apuração da responsabilidade funcional, pecuniária, disciplinar ou penal poderá concluir pela incompatibilidade do bombeiro militar com o cargo ou pela incapacidade para o exercício das funções de bombeiro militar a ele inerente. E aí, havendo isso, tá? Havendo essa conclusão de incompatibilidade do bombeiro militar para o cargo, ele não é simplesmente, vai excluído. Não. Ele tem que observar os deveres aí do procedimento, tá? Tem que ter o devido processo legal. Quando se tratar de oficial, vai haver um procedimento de justificação, tá? É um conselho de justificação, vai ser instaurado. Quando for praça com estabilidade ou aspirante oficial, vai ser um conselho de disciplina, tá? E quando for praça sem estabilidade, se eu não me engano, o nome é CRD, né? Acho que é
comissão de revisão disciplinar, ou conselho de revisão disciplinar, algo assim. Tá? Então, esses que vão ser submetidos a praças sem estabilidade. O bombeiro militar que, por sua atuação, se tornar incompatível com o cargo ou demonstrar incapacidade no exercício de funções de bombeiro militar, a ele inerente, será afastado do cargo. Esse afastamento é exatamente dessa forma que eu falei, tá, gente? Sempre deve observar contraditório e ampla defesa. Não existe, pelo menos desde que eu entrei no bombeiro, já existia a Constituição de 1988, não existe mais. Toda e qualquer situação que vai acontecer com o bombeiro deve observar sempre contraditório e ampla defesa. É até por isso, gente, que talvez vocês vejam aí que se acontecer um fato, aí se faz uma sindicância para apurar esse fato. Aí, nos autos da sindicância, né, que é um procedimento, não precisa observar contraditório e ampla defesa na sindicância, se conclui que o bombeiro A cometeu uma transgressão disciplinar. Aí, no relatório final da sindicância, diz: concluo pela existência de transgressão disciplinar por parte do bombeiro A. Qual é o procedimento depois? Punir o bombeiro? Não. Instaura-se um PAD, instaura-se um processo administrativo disciplinar, para dar direito ao bombeiro do contraditório e ampla defesa. Tá? Só pode ser punido, afastado do cargo, qualquer outra função, ou excluído da corporação, se observar contraditório e ampla defesa. A Constituição garante esse nosso direito no artigo 5º, inciso 55. Tá? São competentes para determinar o imediato afastamento do cargo, o impedimento do exercício da função, governador do Estado, comandante-geral e os comandantes-chefes e diretores. Então, observa isso aí. Quem é o competente? Não dá para ser qualquer pessoa que vai te afastar do cargo. Tem que seguir o que está escrito aí. Se não tiver previsto aí de alguma forma, não pode te afastar do cargo. Tá bom? Não pode aplicar punição até. O bombeiro militar afastado do cargo nas condições mencionadas nesse artigo ficará privado do exercício de qualquer função do bombeiro militar até a solução do processo das providências cabíveis. Gente, isso está previsto. Mas eu confesso a vocês que não tem muito na corporação, sabe? Aparece, quando é uma situação muito grave, o bombeiro militar até é afastado do cargo enquanto está respondendo um conselho de disciplina, um conselho de justificação. Aí até afastado, mas fora isso, é muito difícil afastar, né? Até porque a corporação não quer perder mais um braço de trabalho. São proibidas quaisquer manifestações coletivas, tanto sobre atos de superiores, quanto as de caráter reivindicatórios ou políticos. Então, gente, deixa claro aqui, né? A Constituição garante o nosso direito à manifestação, exercício do pensamento. Só que nós somos militares, nós temos uma restrição maior. E essa parte aqui de proibido qualquer manifestação coletiva, poxa, imagine que o comandante-geral toma uma decisão X, sei lá, vou chutar uma hipotética. Tira a escala 2472 para botar 2448. Aí, um grupo de bombeiros resolve se reunir e fazer uma manifestação coletiva censurando esse ato, achando um absurdo, colocando lá. Isso não pode, tá? Está no nosso estatuto. Não façam isso. É claro que a gente tem o direito de discordar de alguma coisa com devido respeito e desde que não seja coletivo. A gente discorda disso, bota as razões, não tem problema. Isso não é crime, não é transgressão disciplinar, não é nada. Mas de forma coletiva é proibido. Tá? O Código Penal Militar relaciona e classifica os crimes em tempo de paz e em tempo de guerra e dispõe sobre a aplicação aos bombeiros militares das penas correspondentes aos crimes por eles cometidos, aplicando-se, no que couber, aos integrantes do Corpo de Bombeiros as disposições estabelecidas no Código Penal Militar. Tá? Isso aqui, leitura simples. Código Penal Militar é aplicado aos bombeiros militares. Beleza? Simples assim. O regulamento disciplinar do Corpo de Bombeiros especificará as transgressões disciplinares e estabelecerá as normas relativas à amplitude e aplicação das penas disciplinares, a classificação do comportamento do bombeiro militar e a interposição de recurso contra as penas disciplinares. Então, pessoal, aqui no parágrafo 2º, as penas disciplinares de detenção ou prisão não podem ultrapassar 30 dias. Por que eu botei isso aqui em vermelho, gente? Porque veio esse artigo 18, inciso 7 do Decreto-Lei Federal 667, né, que foi introduzido pela Lei
13.967 em 2019, que trouxe um princípio. Deixa eu dar uma lida primeiro no artigo 18. Olha. As polícias militares e os corpos de bombeiros militares serão regidos por Código de Ética e Disciplina, aprovado por lei estadual ou federal para o Distrito Federal, específica, que tem por finalidade de definir, especificar e classificar as transgressões disciplinares e estabelecer normas relativas às sanções disciplinares, conceitos, recursos, recompensas, bem como regulamentar o processo administrativo disciplinar e o funcionamento do Conselho de Ética e Disciplina Militares, observado entre outros seguintes princípios. Então, trouxe o princípio que é o nosso foco aqui, que é o do inciso 7, que diz: vedação de medida privativa e restritiva de liberdade. Então, esse dispositivo legal, ele veio dizendo que, quando surgiu o Código de Ética dos militares do Estado, do Bombeiro Militar, da Polícia Militar, ou de ambos, eu não sei se serão em conjunto, mas quando surgir, não pode ter pena privativa ou restritiva de liberdade. Sendo que essa norma, como vocês podem ver, foi feita através de uma lei federal, certo? E o Estado do Rio de Janeiro, e outros estados também, acionaram judicialmente, junto ao STF, para declarar a inconstitucionalidade dessa lei, por estar ferindo a atribuição que é do Estado. Tá? Então, isso foi levado para lá, para o STF, para ser julgado. E foi julgado recentemente, foi decidido. Tá? E nessa decisão, está assim a emenda. Ação direta de inconstitucionalidade, Lei Federal 13.967. Vedação de medida privativa e restritiva de liberdade. Norma que versa sobre regime jurídico de policiais militares e corpos de bombeiros militares. Iniciativa legislativa privativa do chefe do Poder Executivo Estadual. Inconstitucionalidade formal. Tá? Até grifei essa parte de inconstitucionalidade formal. Precedente. Princípios da hierarquia e disciplina. Informadores da vida castrense. Não cabimento de habeas corpus contra prisões administrativas de militares. Previsão expressa do artigo 5º, inciso 61. E 142, parágrafo 2º da Constituição. Inconstitucionalidade material. Ação direta julgada procedente. Gente, o que isso quer dizer? Foi julgado procedente a ação direta de inconstitucionalidade. Então, essa norma que veda a prisão disciplinar militar, ela foi declarada inconstitucional. Então, não está valendo. Então, esse princípio de poder aplicar pena restritiva e privativa de liberdade pode ser aplicado normalmente. Continua a ser aplicado. Tá? Seguindo, pessoal. O oficial, presumivelmente incapaz de permanecer como bombeiro militar da ativa, será submetido ao Conselho de Justificação, na forma da legislação própria, conforme eu falei, tá, gente? Conselho de Justificação para oficiais, Conselho de Disciplina para praças de instabilidade e Comissão de Revisão Disciplinar para praças de instabilidade. O Conselho de Justificação se encontra na Lei Estadual 427. Quem tiver interesse, só dá uma procurada aí. A Lei 427 fala do Conselho de Justificação. O oficial a ser submetido ao Conselho de Justificação poderá ser afastado do exercício de suas funções. Foco no poderá, tá? A critério do comandante-geral do Corpo de Bombeiros e conforme estabelecido em legislação própria. Então, se dependendo da situação, se ele estiver submetido ao Conselho de Justificação, ele pode ser afastado do seu cargo, né, do exercício das suas funções, e aí tem que ter uma disciplinar como é que fica a situação dele, porque, se eu não me engano, não tem uma definição específica até hoje em lei para definir, e aí, recebe o salário normalmente, não recebe, recebe parte, não faz nada, não comparece ao quartel. Hoje em dia está bem desorganizado nesse ponto. Tá? Parágrafo 2º. A Conselho de Justificação poderá também ser submetido ao oficial da reserva remunerada ou reformado, presumivelmente incapaz de permanecer na situação de inatividade em que se encontra. Ou seja, está na reserva, ainda pode ser submetido ao Conselho de Justificação, sem problema nenhum. O aspirante oficial BM e as praças com estabilidade assegurada, presumivelmente incapazes de permanecer como bombeiros militares da ativa, serão submetidos ao Conselho de Disciplina e afastados das atividades a que estiverem exercendo na forma de regulamentação própria. Vejam vocês que nesse artigo 44, diferente do que está escrito lá no parágrafo 1º do 43, fala que
serão submetidos a conselho de disciplina e afastados. Ou seja, não está dizendo que poderão ser afastados, está dizendo que serão afastados. Tá? Mas na prática também, não sei dizer a todos se todos que estão submetidos a conselho de disciplina estão afastados, mas deveriam, porque eu também não conheço uma regulamentação própria disso aí. Tá? E o conselho de disciplina está previsto lá no Decreto Estadual 2155. Tá bom? Compete ao comandante-geral do Corpo de Bombeiros julgar se é submetido à praça da reserva remunerada ou reformada, presumivelmente incapaz de permanecer na situação de inatividade que se encontra. Mesma coisa, está na reserva remunerada, reformado, ainda assim pode ser submetido a conselho de disciplina. Beleza, gente, vamos mais um ponto aqui, direitos e prerrogativas. Mais do que o primeiro, esse então, eu vou ler até um pouquinho mais rápido, esse aqui está muitas enumerações, tá? Aqui, artigo 45. São direitos dos bombeiros militares a percepção de remuneração correspondente ao grau hierárquico superior ou melhoria da mesma, quando, ao ser transferido para a atividade, contar com mais de 30 anos de serviço. Isso aqui é um ponto relevante para poder colocar pelo seguinte, gente, olha só. Foi modificado pela Lei Federal 13.954, que modificou o Decreto-Lei 667, falando sobre a questão desses 30 anos de serviço. Não são mais 30 anos de serviço, são 35 anos de serviço agora para ser transferido para a reserva remunerada. E, está vendo que está escrito aqui, a percepção de remuneração correspondente ao grau hierárquico superior, não tem mais. Só quem ainda tem direito a isso é quem já possuía direito de ir para a reserva em 31 de dezembro de 2021 e optar por essa função, optar por essa situação. Quando foi criada a gratificação de risco de atividade militar, a famosa GRAM, quando ela foi criada, foi dada a opção do bombeiro militar na reserva ter a GRAM ou então o posto acima e o adicional de inatividade. Financeiramente falando, a GRAM é muito mais favorável. Tá? Então, invariavelmente, todo mundo está indo para a reserva remunerada a partir de 31 de dezembro depois de 31 de dezembro de 2021, estão optando por ficar com a GRAM, tá? E não mais o posto acima adicional de inatividade. E aí também, além do artigo 24A do Decreto-Lei 667, nós temos também, agora, o artigo 18, inciso 1, a linha A da Lei Estadual 9.537, que é a Lei da Proteção Social, tá? Que também fala isso, que agora são 35 anos e não fala mais de posto acima, tá bom? Ela fala, eu não coloquei aqui o dispositivo, achei que tivesse colocado, mas aí é só vocês dar clica aí no link, vai lá na lei 9.537, dá uma olhada nesse artigo 18, a linha, inciso 1, a linha A, que aí fala que o valor é correspondente ao grau hierárquico que possuía na ativa e também fala dos 35 anos de serviço, tá bom? Só para aproveitar e dar uma pincelada logo nisso, tá? Eu acho que a gente vai ter uma oportunidade de falar depois, mas aí eu já falo mais rapidamente. Tem uma nova regra agora de passagem para a reserva remunerada. Antigamente era 30 anos de serviço. Hoje, a regra é 35 anos de serviço e desses 35 anos, ao menos 30 anos de atividade militar, para que se possa ser encaminhado para a reserva remunerada pelo Corpo de Bombeiros. Tá? Então, além de 35 anos de serviço, 30 anos de atividade militar. Tá? Existe uma regra de transição nesse momento que aqueles que já estavam na corporação iriam cumprir. Vamos lá, vou dar um exemplo, pode ser meu, eu não sei exatamente quantos meses, vou dar um exemplo meu. Em 31 de dezembro de 2021, eu tinha exatamente 21 anos e 5 meses de bombeiro. Então, vai pegar quanto que faltava para 30 anos? Faltava para 30 anos 8 anos e 7 meses. Então, desses 8 anos e 7 meses, eu vou acrescentar mais 17%. Tá? E aí, essa soma dos 17% vai chegar a quanto que é o total que eu preciso cumprir após 31 de dezembro de 2021. Beleza? E, além desse critério, é a mesma coisa. Em 31 de dezembro, quantos anos de militar eu tinha? Para mim era
completamente, tá? Eu não tenho tempo fora da corporação, todo o meu tempo é militar. Então eu tinha 21 anos e 5 meses. 21 anos e 5 meses. Eu precisaria fazer 25 anos militar e mais 4 meses para cada ano que faltasse para eu completar. Então, faltaria, para completar os 30, né? Faltaria 8 anos e 7 meses, como eu falei. Imagina que seja 9. Então, se são 9 anos, eu preciso cumprir 4 meses vezes 9, vai dar 36 meses, ou seja, 3 anos a mais dos 25 anos. Eu vou ter que cumprir 28 anos de militar. Irrelevante para mim, porque quando eu completar 31 anos e pouco de serviço, né, para fazer o meu tempo normal, meu tempo de militar também vai ser cumprido, tá? Então, essa conta não é tão fácil. Depois que você aprende, é fácil. Mas para fazer de plano não é muito fácil. Depois eu posso mandar lá para vocês no AVA, pelo menos, como é que faz essa conta, tá? Só para não passar batido. Não é cobrado na nossa prova, que a gente está falando só do estatuto, mas é só para vocês entenderem como é que funciona esses 17%, essa situação do tempo de serviço militar, tá? Porque tem umas situações específicas daquela pessoa, por exemplo, que já entra no Corpo de Bombeiros com 10 anos de serviço externo. Essa pessoa, assim, vai sofrer um baque maior. Tá? E aí, aqui no artigo 45 ainda, são considerados dependentes de bombeiro militar. Aí está aqui, gente, enumerado. Eu nem vou ler, vou deixar que vocês leiam, porque isso a mim não cobro. Tá? Só vou fazer uma observação nessa linha A que fala a esposa. Gente, a esposa, mas entenda-se o esposo também. Né? Claro que entram mulheres na corporação que têm seus respectivos esposos, e ele também é dependente dentro do Corpo de Bombeiros. Por exemplo, lá na linha I, companheiro, nos termos de legislação em vigor. Quando coloca companheiro ou companheira, claro, uma união homoafetiva também entra nessa história. Pode acontecer de ter um homem com um companheiro e vai poder ser dependente. Ou uma mulher com uma companheira, vai poder ser dependente também. Tá bom? Então, isso aí é só dar uma lida. Se tiver dúvida, é só mandar aí para a gente no AVA. Vamos seguir para a gente ganhar tempo. Ainda dentro do artigo 45, parágrafo 3º fala ainda: são ainda considerados dependentes do bombeiro militar desde que vivam sob sua dependência, sob o mesmo teto e quando expressamente declarados na corporação. Então, vocês vejam, gente, que também são dependentes, mas nesse dispositivo ele já colocou uma condicionante antes. Né, colocou desde que vivam sob sua dependência e sob o mesmo teto. Então, são outras pessoas, né, outros parentes, né, posso dizer assim, às vezes até não parentes também, mas que precisa ter essa condicionante de viver sob dependência econômica e no mesmo teto. Tá bom? E aí está a relação. Se alguém tiver dúvida, é só falar aí que a gente tira a dúvida lá no AVA, tá? Aí vamos falar agora do artigo 46. Bombeiro militar que se julgar prejudicado ou ofendido por qualquer ato administrativo ou disciplinar de superior hierárquico poderá recorrer ou interpor pedido de reconsideração, queixa ou representação, segundo regulamentação própria do Corpo de Bombeiros. Então, isso aqui, gente, só está dizendo do direito de você simplesmente não aceitar uma punição pura e simplesmente quando você ainda tem o direito de recorrer. Né? Você se sentiu prejudicado ou ofendido, e aí vai ter os prazos legais para você fazer seus recursos, interpor pedido de reconsideração, né, ou queixa ou representação. E aí a regulamentação própria do Corpo de Bombeiros. Então, quem passar para você ministrar aula de direito disciplinar deve se aprofundar mais nessa parte, tá? O direito de recorrer na esfera administrativa prescreverá. Aí tem aí os prazos, que o regulamento disciplinar não pode prever prazos diferentes, porque aqui na lei já está definindo, tá? Em 15 dias corridos a contar do recebimento da comunicação oficial, quando o ato que decorra da inclusão em cota compulsória ou de composição de quadro de acesso. Então, está relacionado a cota compulsória ou quadro de acesso, 15 dias corridos. Tá? 120 dias corridos nos demais casos. Então, se for cota compulsória ou quadro de acesso, só 15 dias. Em todos os outros casos, 120 dias.
Bom, o pedido de reconsideração, a queixa e a representação não podem ser feitos coletivamente. Mais uma vez, fala da parte coletiva. Parece que a legislação ela se preocupa muito de que não haja essa situação coletiva, sempre ser feito de forma individual, para ser analisado individualmente cada caso. Tá? Parágrafo 3º, está em vermelho, então tem alguma coisa específica sobre ele. O bombeiro militar da ativa que, nos casos cabíveis, se dirigir ao Poder Judiciário, deverá participar antecipadamente da iniciativa da autoridade ao qual estiver subordinado. Gente, esquece. Isso é totalmente contrário ao que preceitua a nossa Constituição. Isso aí é o que a gente chama de norma não recepcionada pela Constituição. Vamos ver por quê. Eu até botei dispositivo não recepcionado inaplicável. Porque o artigo 5º, inciso 35 da Constituição Federal, dispõe o seguinte: a lei não excluirá da apreciação do Poder Judiciário lesão ou ameaça ao direito. E o que isso quer dizer? Parece que o bombeiro militar necessitaria, antes de colocar uma ação na justiça, fazer uma parte com o seu comandante. Mas isso não é aplicável, justamente por isso, porque não pode uma lei dizer assim, se você não fizer a parte do comandante, você não vai poder colocar na justiça. Não, está errado. Uma lei não pode fazer isso. O judiciário vai apreciar tudo. E o judiciário, nenhuma norma na lei pode dizer, por conta dessa situação, você não pode colocar a ação na justiça. Não existe isso, tá? Então, pode riscar esse parágrafo 3º aí do Estatuto, né, 46, parágrafo 3º, porque isso não é aplicável. Beleza?